Meus amados irmãos, com muita alegria, queremos saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos felizes porque já estamos caminhando para o final de mais um trimestre, estaremos estudando a lição do número 10 e estamos felizes com a sua participação. Você que é inscrito aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco e você que ainda não é, mas que agora está passando por aqui, aproveita o momento, se inscreve, compartilha com outros professores estas aulas e com outras pessoas que amam o estudo das Escrituras. Eu quero contar com seu apoio para podermos alcançar mais e mais vidas com a exposição da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2020 a lição que traz como tema lição de adultos, jovens e adultos, esse trimestre especial, essa edição especial da CPAD, que traz como tema os princípios divinos em tempos de crise. Estamos aprendendo, dentro de um contexto de Esdras e Neemias, alguns princípios que podemos aplicá-los nos nossos dias atuais. E hoje estaremos estudando já a lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus. Olha, irmãos, que lição interessante. Nós vamos aprender no dia de hoje com Neemias como poder perceber, ter essa percepção espiritual, quando algo vem da parte de Deus, quando alguém fala dizendo que está falando em nome de Deus, mas que muitas vezes não é verdade. Então estaremos aprendendo com Neemias. Vamos perceber que houve uma estratégia bem elaborada do adversário da obra de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, para fazer a obra de Deus parar. Nós vamos perceber como, mais uma vez, com muita sabedoria, muita percepção espiritual e, em especial, conhecimento das Escrituras, como Neemias foi vitorioso também contra essa estratégia dos adversários. Permaneça conosco e vamos voltar já para a nossa reflexão sobre os tópicos dessa lição tão maravilhosa. Muito bem, queridos, estamos de volta com a lição do número 10, Provai se os Espíritos são de Deus. Vamos aprender com o texto bíblico sobre como Neemias foi vitorioso contra mais uma estratégia do adversário. Nós já percebemos que o adversário usou várias estratégias. Aqui mesmo, no capítulo 6, nós vamos encontrar nos versículos anteriores, a partir do versículo 1, algumas estratégias, mas já tínhamos aprendido também lá no capítulo 4, ou seja, os capítulos 4 e 6 de Neemias são as diversas estratégias do adversário para fazer com que aquela obra, que era a edificação das muralhas de Jerusalém, o que iria dar segurança à cidade, não fosse adiante. Vamos aprender então que mais uma estratégia foi utilizada pelos adversários do povo de Deus. Essa lição baseada, como já falei, em Neemias capítulo 6, dos versículos 10 até o versículo 14. Meus amados irmãos, o tema central, ou a palavra-chave, a frase-chave desta lição, sem dúvida alguma, é discernimento, ou ainda discernimento espiritual. Aqui nós vamos ver, meus amados, que muitos falam em nome de Deus, mas que estão a serviço de Satanás. Algumas pessoas que trocam a dignidade do seu ministério por benefícios temporais, por benefícios financeiros, por recursos humanos. Que coisa impressionante, irmãos, vamos estudar na lição de hoje. Fique conosco, sem dúvida alguma será um aprendizado expressivo e imprescindível para os dias atuais. Meus amados irmãos, nos tempos de Neemias nós vamos aprender que os profetas, eles já estavam sendo considerados, haja vista nós termos visto que 70 anos antes, lá por ocasião da reconstrução do templo, quando Zorobabel havia parado a construção, Deus levantou 2 grandes profetas, Ageu e Zacarias, para impulsionar os servos de Deus para que eles pudessem voltar ao trabalho da reconstrução do templo. Mas muito antes já temos percebido nesta lição palavras proféticas de Daniel, palavras proféticas de Jeremias, de Ezequiel e tantos outros homens de Deus. No tópico 1 vai nos dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas. É uma advertência. Subtópico 1. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra profética. Subtópico 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Meus amados irmãos, vamos ao primeiro subtópico. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra profética. Como eu disse, Daniel, Jeremias, o próprio Isaías havia profetizado em relação a esse período do cativeiro. Ageu,
Zacarias, vários homens de Deus haviam sido levantados para impulsionar o povo, para que o povo não viesse. Porque sem profecia nós sabemos que o povo haveria de se corromper. É interessante que na lição de número 5, o professor Diego Souza, ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: mesmo com os sacerdotes com as liturgias paradas e os levitas ainda com as suas harpas penduradas, o ofício profético não morreu durante o exílio babilônico. E ele conclui: os profetas de Deus não se tornaram extintos. Portanto, Deus havia falado, como diz o escritor aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus falou aos pais muitas vezes pelos profetas, né? Muitas vezes e de várias formas aos pais pelos profetas. Portanto, o inimigo percebeu que ali ele poderia tomar partido por aquela simpatia, aquela realidade que era o ministério profético entre o povo de Deus, para tentar enganar o servo do Senhor, para tentar enganar a Neemias. É interessante que na nossa leitura diária, aqui na quinta-feira, os irmãos sabem que nossa lição tem aquela leitura diária, né? Na quinta-feira, tomando como base Êxodo capítulo 7, versículos 8 a 13, o comentarista traz um título para a nossa reflexão. Ele diz: os espíritos maus imitam Deus. O pastor, nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, pastor presidente aqui da Convenção das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, ele costuma usar uma frase em latim atribuída a Agostinho, que é a seguinte frase: Simius imitatio Dei. Ou seja, Satanás é o macaco imitador de Deus. Ou seja, tudo que Deus faz, Satanás procura imitar, fazer parecido, para que as pessoas não possam distinguir entre o verdadeiro e o certo. Mas glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós somos espirituais, e assim como Neemias, nós podemos perceber esses ardis do inimigo contra a obra do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que certo expositor, ele disse que muitas vezes é fácil perceber o adversário quando ele vem bramando como leão. Mas muitas vezes o inimigo não vem ruindo ou bramando como leão, mas ele vem com a sua voz mansa e sedutora. Daí nós precisamos de muita percepção espiritual, muita intimidade com Deus, conhecimento das Escrituras, para poder discernir entre o falso e o verdadeiro. Portanto, meus amados irmãos, vamos ler o texto bíblico que dá base para a nossa reflexão. Eu gostaria de ler com você esse texto bíblico para que nós possamos nos contextualizar com esta lição. Abra sua Bíblia ou a sua lição na leitura diária em Neemias capítulo 6, os versículos 10 até o versículo 14, que nos diz: E entrando eu em casa de Semaías, note esse nome, Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele, Semaías disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, aí a resposta de Neemias: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha o que Neemias diz no versículo 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E ele continua: para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, e assim, para que tivesse alguma coisa a fim de que me infamarem e assim me vituperarem. Aí ele diz, faz uma oração: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras. E ele conclui: e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Meus amados e queridos irmãos, quanta revelação dentro desses versículos bíblicos de Neemias capítulo 6, versículos 10 a 14. Aqui está o contexto: Semaías, Noadias e outros profetas, ou seja, uma verdadeira congregação de pessoas entre os judeus, não eram samaritanos, não eram fora do contexto e do arraial do povo de Deus. Pessoas de autoridade, pessoas próximas. Semaías, parece-me o texto dá a entender que era próximo de Neemias, uma vez que Neemias foi visitá-lo. Mas ele ali
estava falando. É interessante que alguns expositores mostram que essa expressão, quando ele diz assim, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Percebam, irmãos, parece que Deus está se revelando para Neemias, advertindo para que ele pudesse ir até o templo. Mas Neemias pôde perceber, por alguns detalhes que nós veremos, que Deus, ele diz, conheci, percebi, que eis que não era Deus quem o enviara. Ou seja, essa profecia que Semaías falara não tinha vindo da parte de Deus. Neemias, ele tinha, diz o subtópico 2º, o dever de examinar aquela palavra profética. Veja só, nós não sabemos o teor das profecias de Noadias e dos demais profetas. Vocês estão lembrados do que diz o versículo 14? Conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas, ou seja, havia Semaías, Noadias e outros profetas. De Noadias e dos demais profetas, nós não sabemos o teor destas profecias. Agora, da profecia de Semaías, nós lemos agora há pouco, tá certo? Ele disse assim, vamos ler novamente, só que dessa vez na nova tradução, na linguagem de hoje. Neemias capítulo 6, versículo 10. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Mitabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, nós dois precisamos nos esconder junto no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. Irmãos, que coisa impressionante, né? Parecia um cuidado. Parecia uma advertência de Deus, uma exortação, um cuidado de Deus para a vida de Neemias. Mas, irmãos, glória ao nome de Jesus. Nós vamos ver, e Neemias percebeu alguma coisa errada nestas palavras de Semaías. É tanto que, olha o que ele diz em Neemias capítulo 6 e versículo número 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas que essa profecia falou contra mim. Ele percebeu, Neemias percebeu, que havia alguma coisa errada naquela palavra profética proferida por Semaías. E por que havia coisa errada? Primeiro, porque, como diz o pastor Eurico Bergstein no seu comentário, Neemias estranhou duas coisas. Primeiro, a ordem para fugir. E segundo, a ordem para entrar no templo. Alguns expositores chegam a dizer que esta expressão no meio do templo, como está na nossa revista, na nossa versão revista e corrigida, a nova tradução na linguagem de hoje diz entrar no lugar santo. E aquilo ali, meus amados irmãos, era prerrogativa apenas dos sacerdotes e daqueles que administravam o lugar santo. Nós sabemos que o templo já havia sido reedificado por Zorobabel. E agora, Semaías diz duas coisas: precisamos fugir. Deixar a obra, Neemias. Deixe a obra, abandone o barco, deserte. Fuja. E fugir para onde? Para dentro do lugar santo. Meus amados irmãos, é interessante, meus amados irmãos, que em Números capítulo 18, versículo 7, Deus falando para o Arão e para a casa de Arão, diz assim: tu e teus filhos, contigo, guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. Aí Deus fala, e o estranho que se chegar morrerá. Deus está dizendo, nenhuma pessoa que não seja da tribo de Levi, da casa de Arão, pode entrar no lugar santo. Mas aí, Semaías, ele se levanta como um profeta e diz, olha, Deus manda te dizer, Neemias, você tem que fugir porque eles estão vindo matar-te. E virão, quem sabe, qualquer uma dessas noites. E tem mais, Neemias. Tens que fugir para o interior do templo. Olha, irmãos, Neemias disse, opa, Deus não está nesse negócio. Por que Deus não estava neste negócio? Se Deus me mandou construir esta obra, se Deus me deu todas as condições para reedificar as muralhas, como eu fugiria? E segundo, eu não tenho, Neemias diz, vamos ver novamente o versículo 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria? Neemias 6:11. E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Portanto, meus amados irmãos, havia uma ordem covarde
que Neemias não obedeceu, que era fugir. E havia uma ordem antibíblica, que era entrar no templo. Neemias então percebeu, com discernimento espiritual, e também conhecendo que aquilo não estava de acordo com as Escrituras, Neemias conclui: Deus não havia falado com Semaías. Oh, meus queridos irmãos, esta lição ela é muito atual. Quantas pessoas estão entrando onde não devem entrar, estão fugindo quando não devem fugir, porque ao invés de ouvir a palavra, a doutrina, ao invés de ouvir as orientações do Senhor, começa a ouvir um e outro que dizem falar em nome de Deus, mas que às vezes não estão falando em nome de Deus. Vamos ver isso nos próximos tópicos. Sendo assim, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Na nossa leitura bíblica em classe, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, o santo apóstolo diz: não desprezei as profecias. Não desprezem as profecias. E continua: examinai tudo e retende o bem. Percebam, após a exortação para não desprezar as profecias, ele dá uma outra exortação: examine-as. A profecia precisa passar pelo crivo da análise. E nós vamos ver mais à frente, como já estudamos na lição 5, muito bem ministrada pelo professor Diego Souza, que a profecia precisa passar pela análise, pelo crivo da análise. O comentário bíblico pentecostal nos fala o seguinte sobre esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. Uma comunidade saudável de crentes não é necessariamente livre de qualquer exercício inadequado dos dons espirituais. Antes, com respeito e equilíbrio, esta comunidade é capaz de identificar a profecia e, uma vez que a profecia foi testada, a igreja deve reter o bem e desconsiderar o mal, ou seja, as profecias desagregadoras e prejudiciais ou nocivas à comunidade de fé. Portanto, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fez. Percebeu que havia contrariedade, mandando que ele fugisse, mandando que ele entrasse num lugar santo. Então ele entendeu e ele declara: percebi que Deus não havia falado por intermédio de Semaías. Muito bem, chegamos ao fim do nosso primeiro tópico e já voltaremos para o nosso segundo tópico em nome. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para a reflexão do nosso segundo tópico desta lição. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. O subtópico primeiro, os falsos profetas no Antigo Testamento, e subtópico segundo, os falsos profetas no Novo Testamento. Nosso comentarista cita alguns casos de falsos profetas que seduziram o povo de Deus a princípio no Antigo Testamento. E claro, causaram grandes prejuízos para aqueles que deram ouvido às suas profecias. Primeiro ele cita o caso clássico do falso profeta que desviou o profeta de Deus da sua missão. Você vai acompanhar isso em 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 a 28, e eu recomendo que você faça essa leitura. Ele também apresenta os falsos profetas nos dias de Jeremias, e cita Jeremias, capítulo 29, os versículos 21 a 33. Jeremias, por incrível que pareça, nos seus tempos, ele era tido como um falso profeta, porque todos os demais profetas diziam que o rei Nabucodonosor não invadiria Judá, não invadiria Jerusalém. E que se caso fosse invadir, Jerusalém poderia vencer o exército babilônico. Mas o único profeta que testemunhou, que nós vimos isso em 29:10 de Jeremias, que o povo seria levado cativo, foi o profeta Jeremias. E por conta disso, sofreu, foi perseguido, preso, porque o acusavam de falsa profecia, porque ele não estava sendo cúmplice com os falsos profetas, que profetizavam paz, paz e paz, quando na verdade estava vindo tempos tribulosos. Semelhantemente ao que nós vemos nos dias atuais. Também ele cita os falsos profetas no episódio de Josafá e Acabe. Esse caso é muito interessante, meus amados irmãos. Nós estamos estudando o subtópico primeiro, os falsos profetas no Antigo Testamento. E ele conclui: Moisés, Jeremias e Ezequiel também combateram falsos profetas, cada um no seu contexto, para que prevalecesse a palavra verdadeira do Senhor, a palavra genuína do Senhor. Percebam, irmãos, profetas falsos no Antigo Testamento.
Agora vamos ver o subtópico segundo, na nova aliança, os falsos profetas na nova aliança. A nova aliança, meus amados irmãos, no Novo Testamento, nós encontramos várias exortações sobre a necessidade de termos cuidado com os falsos profetas. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, aí uma exortação paulina nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebam o engano, né? Fará com que muitos desviem-se da fé e deem ouvido a essas pessoas que estarão sendo influenciadas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pedro também alerta-nos. No Novo Testamento ele nos diz, em 2 de Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Ele diz assim: e também houve entre o povo de Deus, no Antigo Testamento, falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres ou falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E agora vamos ver o que diz João, o apóstolo do amor. Ele diz assim, conforme nós temos na nossa leitura, no nosso texto áureo, 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Ele diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já falsos profetas se têm levantado no mundo. Judas também diz isso. Na sua carta, que tem apenas um capítulo, os versículos 4 e 11, ele diz: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Percebam como Judas compara esses falsos mestres, esses falsos profetas. Ele diz que esses falsos mestres, eles são semelhantes a Caim, a Balaão e a Coré, ou Corá. Ele resgata alguns personagens do Antigo Testamento que foram antagônicos à verdadeira palavra do Senhor. Portanto, nós terminamos o nosso segundo tópico e já estaremos voltando para a reflexão sobre a nossa terceira parte desta lição tão abençoada. Permaneça conosco. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para a reflexão sobre o nosso terceiro tópico, que nos diz: devemos julgar as profecias. Também em dois subtópicos. O primeiro, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E segundo, o despertamento renova os dons espirituais. Vamos então à nossa reflexão. Primeiro subtópico, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desconhecedores. É interessante, meus amados irmãos, que a preocupação de Paulo era que os crentes não fossem desconhecedores e conhecessem não apenas de forma conceitual, mas experimental a realidade dos dons espirituais. Nós hoje, é incrível, meus amados irmãos, nós, fazendo um contexto para os nossos dias, nós nos declaramos pentecostais. E claro, somos continuistas na nossa declaração de fé. Mas parece que no nosso contexto diário nós somos cessacionistas. Ou seja, nós declaramos que os dons são reais, existem e continuam em operação na nossa declaração. Contudo, em nossa prática diária, nós estamos percebendo que nós não estamos sendo verdadeiros continuistas. Precisamos seguir a exortação de Paulo: filhinhos ou irmãos, não sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. O apóstolo Paulo diz ainda em 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 1 e o versículo 39, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Deus, irmãos, tem, mas nós devemos procurar com zelo.
Como diz o subtópico, Deus quer a sua igreja revestida com os dons espirituais. Não sejamos ignorantes. Não sejamos continuistas apenas na prédica e cessacionistas na prática. Segundo subtópico, o despertamento renova os dons. O apóstolo, meus amados irmãos, ele, em 1 Coríntios, o maior tópico que ele comenta é sobre os dons espirituais. Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo, então, ele gasta um longo tempo dessa epístola falando sobre os dons espirituais. Portanto, Paulo mostra a importância e a prioridade deste dom na igreja. Não despreza demais. Ele diz, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Nós, reitero, somos continuistas. E nós não concordamos, como por exemplo, os que acreditam que já se cessou as manifestações dos dons espirituais, eles leem ali em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que a palavra profética é para edificar, exortar e consolar, e eles dizem que ali é semelhante a um sermão expositivo. Ou seja, quando o pregador está expondo a palavra, ali a palavra profética, que é a pregação apenas da palavra, ela exorta, consola e edifica. E, lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem pentecostais estão sendo levados por pregadores influentes, famosos, que se dizem reformados, que combatem os dons espirituais. E essas pessoas, esses homens de Deus, são homens de Deus, claro, mas que combatem o movimento pentecostal. Alguns de forma mais moderada, outros de forma mais explícita, como, por exemplo, John MacArthur. Ele faz críticas absurdas às manifestações espirituais. Por quê? Porque existe um movimento neopentecostal que está escandalizando com tantas aberrações, né, que falam em nome de Deus, tanto movimento estranho. E aí, muitos desses homens se aproveitam desses escândalos que se mostram aí, que a gente vê especialmente nas redes sociais, e começam a combater o movimento pentecostal e, incrivelmente, muitos pentecostais aplaudem. Eu vejo muitos pentecostais aplaudindo a exposição desses homens contra o Pentecoste, contra o pentecostalismo clássico. Nós somos pentecostais. Não concordamos também com muitos movimentos estranhos, porque houve falsos no Antigo Testamento, houve falsos no Novo Testamento, houve falsas pessoas e falsos movimentos tentando enganar Neemias. No capítulo 6 de Neemias, portanto, meus amados irmãos, temos que distinguir entre o verdadeiro e o falso. Combater o falso, mas não aniquilar o verdadeiro. Perceba a exortação de Paulo. Não despreze a profecia. Examine, né? Mas os cessacionistas, eles aproveitam, colocam tudo em um bojo só e escandalizam e até denigrem, né? Zombam do movimento pentecostal. Há, por exemplo, um clássico chamado Paulo Júnior, né? Pastor Paulo Júnior, que ele é explícito no combate ao pentecostalismo. Reitero, não estou diminuindo, nem dizendo que sejam ou não homens de Deus, mas que nós que somos pentecostais precisamos valorizar a nossa teologia pentecostal e crer que Jesus Cristo continua usando. Os falsos movimentos existem, mas os falsos movimentos apenas indicam que existe um verdadeiro movimento pentecostal. E glória a Deus, porque isso é uma verdade. Chegamos então ao fim e vamos continuar com o nosso quarto tópico, né? Essa lição ela é uma lição mais extensiva em tópicos e vamos então chegar ao nosso quarto tópico em nome de Jesus. Permaneça conosco em nome do Senhor. Queridos, chegamos então ao nosso quarto tópico. Por que devemos julgar as profecias? Esse aí com vários tópicos, né? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Segundo, porque os que profetizam estão sujeitos a falhas. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quarto, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Olha, irmãos, olha aí. Esse tópico, ele por si só, ele já é autoexplicativo. Por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos exorta
a julgar essas profecias. A nossa declaração de fé diz assim: a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade. Eu estou falando da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo inclusive passível de julgamento. Falem 2 ou 3 profetas e os outros a julguem. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 29. Então, por que eu devo julgar a palavra profética? Primeira resposta, a própria lição já diz, porque a palavra do Senhor me faculta julgar essa profecia. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos à falha. O comentário bíblico pentecostal nos diz o seguinte: ao transmitir uma mensagem genuína do Senhor, o locutor, o profeta, a pessoa que está sendo usada por Deus, pode incluir inconscientemente sentimentos próprios ou uma interpretação do teor da mensagem. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 4, nós lemos: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 21, versículo 4. Paulo, não suba a Jerusalém. E nós sabemos que mais à frente apareceu um profeta, o profeta Ágabo, no capítulo 21 também, dizendo que que Paulo iria sofrer se fosse indo a Jerusalém. Né? Era claro que Deus estava falando que haveria sofrimento. E alguns, no versículo de número 4, diz: olha, Paulo, pelo Espírito, não vá a Jerusalém. Mas como assim? Veja o que Paulo diz ainda em Atos capítulo 21, versículos 13 e 15. Mas Paulo respondeu: o que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. É interessante que em Atos 21 e 4 diz que pelo Espírito eles diziam para Paulo não subir. Mas aí alguns expositores dizem que o Espírito revelou o que aconteceria. Mas que aí eles, interpretando a profecia, dizia Paulo, não suba. E nós vamos ver isso claramente nos versículos 12 de Atos 21. Paulo, não suba. Foi revelado que você vai sofrer subindo. Ou seja, colocaram um sentimento. Aí Paulo disse: vocês estão me magoando. Vocês estão fazendo errado. Eu estou pronto não somente a ser ligado, mas até morrer em Jerusalém por amor do Senhor. Então, uma profecia foi dita, mas dentro do contexto profético, os irmãos estavam colocando emoção para que pudesse tirar o apóstolo Paulo daquilo que era um projeto de Deus, que era a sua chegada em Jerusalém e depois a sua chegada a Roma. O próprio Paulo diz isso em Atos capítulo 20, que o Espírito já o avisava que ele iria sofrer nas cidades. Então, fica claro que as pessoas que profetizaram começaram a interpretar, porque o profeta não é obrigado a conhecer os detalhes da profecia, mas os irmãos ali tanto foram usados em profecia, como tentaram interpretar a profecia. Qual era a profecia? Paulo vai sofrer em Jerusalém. E qual era a interpretação motivada pela emoção? Paulo não vá para Jerusalém. Mas aí, meus amados irmãos, Paulo sabia que tinha que cumprir a vontade do Senhor. Que coisa interessante essa percepção espiritual de Paulo. Por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Por que devemos julgar as profecias? Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de profecias, de mentiras. Olha que perigo. E, meus amados irmãos, isso não necessariamente diz ou indica que essa pessoa seja um falso profeta. Por exemplo, quem não recorda de Pedro? Pedro, ele chegou para Jesus e disse: mestre, de modo nenhum isso te acontecerá. Você não pode morrer. Jesus, olhando para Pedro, e disse a Satanás: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreendes as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Percebam que Pedro era um santo apóstolo. Pouco tempo atrás ele havia dito que Jesus era o Filho de Deus. Mas com a emoção aflorada, deu lugar ao inimigo e foi usado para tentar desviar Jesus da... Olha que coisa interessante. De modo nenhum, Senhor, isto te acontecerá.
Quer dizer, desviar Jesus da cruz. Mas Jesus entendeu que ali era uma voz do maligno. Portanto, meus amados irmãos, o profeta não é infalível. Tenhamos muito cuidado para que nós não sejamos enganados por essas falsas profecias. Eu gostaria de ler com vocês, no nosso tópico, que o comentarista, na verdade, ele fez um último subtópico, um último tópico enorme na conclusão, e eu considero também como sendo razões pelas quais devemos julgar as profecias. Ele diz assim: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. A seriedade. Olha, irmãos, é por não julgar as profecias, é por não julgar o movimento pentecostal que nós estamos vendo tantas coisas absurdas. Coisas que acontecem em nome do mistério. Coisas que acontecem em nome do reteté. Coisas que acontecem em nome do... Meu Deus, a Bíblia manda julgar esses movimentos. E nós devemos... Se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo cúmplices, estaremos dando combustível para esses falsos movimentos. E que quem, como citei alguns aqui, não são continuistas, irão colocar tudo dentro de um mesmo pacote e dizer que é tudo contrário à palavra do Senhor. Então devemos examinar e julgar as profecias, porque quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Outra coisa que ele fala: quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente este dom. Irmãos, que coisa gloriosa, diz o comentarista. Eu gostei muito desta conclusão. Tornou um sexto tópico, mas é uma conclusão. Percebam, quando a igreja julga com respeito, com carinho, exorta com amor, diz a verdade em amor, corrige a pessoa que está usando erroneamente um dom espiritual, a Bíblia nos mostra, irmãos, que esta pessoa passa a ser doutrinada. Não é para extinguir, não é para anular, mas é para orientar. Doutrinar é o que a Bíblia exorta. É muito importante. E ele diz ainda: quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas que nos dá. Então, meus amados irmãos, precisamos julgar as profecias. Deus fará coisas gloriosas. Percebam, nós pegamos um contexto, um princípio divino lá em Neemias capítulo 6 e estamos aplicando esses princípios para o nosso contexto, especialmente para o nosso conceito e contexto pentecostal. Como devemos julgar essas profecias? Olha outra pergunta, é o nosso quinto tópico. Primeiro, examinando pelas Escrituras. Segundo, através do dom de discernimento de espírito. Estamos então no nosso quinto tópico. Primeiro, como devemos julgar as profecias? Subtópico primeiro, examinando as Escrituras ou comparando-as com as Escrituras. A primeira pergunta, diante de uma palavra profética, é a pergunta que nós encontramos em Romanos capítulo 4, versículo 3, quando Paulo diz assim: pois, que diz a Escritura? Olha que pergunta interessante. Então, sempre que nós ouvirmos uma palavra profética, precisamos pesá-la com a verdadeira Escritura, a verdadeira palavra profética, suprema profecia, que é as Escrituras. Deus não se contradiz. Nosso comentarista diz uma coisa interessante: uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem quer que seja, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Ele cita Gálatas capítulo 1, versículo 8. No caso de Neemias, a profecia de Semaías, nós vimos, mandava o servo de Deus entrar no templo, fugir em primeiro lugar e depois entrar no templo, o que era contrário à palavra do Senhor, descrita em Números capítulo 18, versículo 7. Primeira coisa, compare o que está sendo dito com as Escrituras. Entre o que o profeta está dizendo e o que a palavra diz, fique com a palavra, porque o Senhor não vai contradizer a sua palavra. Segundo tópico, como devemos julgar as profecias? Através do dom de discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz que há uma variedade enorme de dons espirituais. E após o dom de profecia, há o dom de discernimento de espírito. E o comentário bíblico pentecostal diz o seguinte: externamente pode não haver nenhuma diferença perceptível entre uma pessoa que está sendo usada por Deus e uma que é inspirada por demônio ou por si própria. Perceba,
uma pessoa usada por Deus, uma pessoa inspirada por demônios ou por si próprio. Precisa haver discernimento de espírito. Então, meus amados irmãos, de acordo com muitos intérpretes, a função primária do dom de discernimento de espírito é discernir que espírito está por trás daquela profecia. Se o Espírito de Deus, se o espírito do próprio homem ou se espíritos malignos. Por fim, nós precisamos em nossas reuniões, e vamos orar para que Deus derrame um grande despertamento espiritual e traga de volta esses dons em nosso meio, para que em nossas reuniões haja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Os falsos profetas do Antigo Testamento, os falsos profetas do Novo Testamento revelam apenas que existem os verdadeiros, assim como os falsos movimentos atuais, seja especialmente na ordem pentecostal, revela que há um pentecostalismo clássico do qual nós fazemos parte. Com isso, eu quero ler uma frase que escrevi para vocês. A história dos nossos pais, que fundaram as Assembleias de Deus no Brasil, deve ser um legado que os atuais membros desse maior movimento pentecostal do mundo devem honrar. Ou seja, Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, distribui os dons espirituais e em breve voltará. Este é o legado que nós herdamos dos nossos pais e devemos distribuir, afirmar de acordo com a nossa declaração de fé. Meus irmãos, que bênção esta lição, tá certo? Reitero, a existência dos falsos mostram apenas que existem os verdadeiros. Neemias não deixou de crer nas profecias porque Semaías, Noadias, outros profetas o tentaram desviar do contexto verdadeiro que é a obra que ele realizava. Não, ele continuou crendo. Ele continuou crendo nas profecias. Assim como nós não vamos deixar de crer que existem os verdadeiros servos do Senhor, que cheios do Espírito Santo manifestam os dons espirituais e apresentam à igreja algo que venha da parte de Deus. Nós somos continuistas e glória a Deus por nossa história. Da minha parte, a minha gratidão por ter você conosco aqui até agora. Peço carinhosamente, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Você que já é, compartilhe com tantos quantos você possa ter na sua rede de relacionamentos, para que tantos outros possam ser edificados pela palavra do Senhor. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.